Esse daqui é o Rui Senet, a maior caverna do mundo. Há uma floresta, um rio e nuvens em seu interior. Mano, isso é clickbait, não é possível. Eu vou assistir, que eu adoro cair no clickbaitzinho. Sandon, a maior caverna do nosso planeta. Vai estar acelerado? Tá nada. Essa caverna é tão grande que possui um ecossistema completamente autossustentável, com suas próprias condições Pô, se a nuvem foi essa névoazinha aqui, irmão, aí tu foi bem leviano. Porque, pô, isso não é nuvem não, cara. climáticas. Centenas de metros abaixo do solo, dentro dessa caverna, formam-se as nuvens que você está acostumado a ver no céu. Sondon ainda tem uma floresta tropical pré-histórica intocada, escondida muito abaixo da superfície, num vasto rio subterrâneo, de peixes transparentes a macacos coloridos. Mais de 250 espécies endêmicas de plantas e animais vivem neste mundo subterrâneo. 7 novas espécies de animais foram recentemente plantas e animais transparentes a macacos coloridos. Mais de 250 espécies endêmicas de plantas e animais vivem neste Cara, é bastante coisa, né? Bastante coisa. mundo subterrâneo. 7 novas espécies de animais foram recentemente descobertas aqui e são exclusivas desse lugar. Caraca, mano. E isso é uma parada maneira, mano. Em 2025, milhares e milhões de anos depois. Caraca, mano. Aí. 9 quilômetros de comprimento. E dentro do mar deve ter muita coisa ainda também. Essa caverna possui 38,5 milhões de metros cúbicos de espaço. E suas passagens são tão imensas que poderiam abrigar um arranha-céu de 40 andares, enquanto suas estalagmites gigantes se erguem como as torres de cidades antigas. Ao entrar, é impossível não se sentir minúsculo, como um pequeno inseto. Uma rocha pode se mover sozinha. Sondon contém até mesmo rochas de fitocast, que se movem em direção ao sol como organismos semivivos. Pérolas de caverna raras e muitas outras formações únicas também são encontradas aqui. Por 3 milhões de anos desde sua formação, o mundo desconhecia sua existência até que ela fosse totalmente explorada em 2009. Pouco mosquito, graças a Deus. Pra você ter ideia, olha a quantidade de informação que ele já passou e todos os vídeos dele são assim, mano. Eu acho que ele poderia fazer vídeos mais longos. A quantidade de informação que ele passa num curto espaço de tempo, mano, é bizarro. É bizarro. Olha, ele falou de espécie, ele não foi a fundo. Falou aí de formação rochosa, de estrutura, que pererê. Ele poderia, por muito menos, o nego tá fazendo vídeo de 1h30, pô. No Vietnã. Agora, é hora de você conhecer a maior caverna do planeta Terra. A exploração individual é proibida para proteger tanto os visitantes quanto o ambiente frágil. Esta expedição é operada pela Oxalis, a única agência autorizada. Para chegar a Sondon, caminhamos pela selva por 9 horas e agora precisamos passar pela caverna N, a terceira maior caverna do mundo, que serve como porta de entrada para a maior caverna do mundo. É crucial estar totalmente preparado para todas as possibilidades. Por isso, antes de embarcar... calma aí, cara. É crucial estar totalmente preparado para todas as Caraca, o bicho já tá dentro da pele dele, tá vendo? Né? Por isso, antes de embarcarmos nessa jornada, realizamos uma pesquisa aprofundada online sobre Sondon e seus arredores para aprender tudo o que precisaríamos saber. Agora, estamos seguindo em direção à praia dentro da caverna. Ao longo dos séculos, as águas dos rios próximos gradualmente esculpiram esse lugar. O teto tem 145 metros de altura e a caverna tem 200 metros de largura. Durante a estação das inundações, grande parte desse espaço fica submerso. Você pode imaginar pelaquela cesta ali. O nível da água sobe tanto que pode transportar objetos até esse nível. Com o lago de tirar o fôlego à nossa frente, era impossível não dar um mergulho rápido. Ao anoitecer, o som dos pássaros ecoa na caverna. Por terem pernas curtas e frágeis, essas aves não conseguem decolar do solo e precisam se lançar de um ponto elevado para alçar voo. Se elas estiverem presas no chão, isso significa que a morte é certa para esses pássaros. Ele embaçou o rosto da vítima. Ele embaçou o rosto da vítima. Se estiverem presas no chão, isso significa que a morte é certa. Morte digna esse passarinho. Mas que doideira, mano. É tipo uma galinha. É tipo uma mini galinha, né? Para esses pássaros. Não consegue voar. Essa teve azar e esperou até morrer. Ao nascer do sol, estamos prontos para a viagem para Sondon. Se compararmos essa caverna a um bairro, então Sondon seria uma cidade gigantesca. Vamos para a escuridão agora.
tá aí uma das paradas que eu queria ter dinheiro pra fazer, mano. Essas paradas são únicas, assim, são únicas, tá ligado? Posso deixar de me perguntar o que nos espera em Sondon. Enquanto caminhamos, dezenas de grilos no chão começam a pular de um lado para o outro. O chão está coberto por séculos de guano de morcego. Acima de nós, inúmeros morcegos dormem profundamente, mas alguns estão acordados e constantemente nos bombardeando com seus excrementos. Então, não é uma boa ideia olhar para cima. Ih, ele é molezão, né? É assim. Olha pro chão, cara. De saco, bateu no saco. É assim que ficou meu braço. Passamos por formações que parecem travertindo. Bateu no saco. Os degraus de pedra calcária nos conduzem pelo caminho que leva a Sondon. Uau! A vista aqui é incrível! Você pode ver um pouco de água descendo de ambos os lados. Cave nos recebeu por uma noite nas profundezas da selva. Agora é hora de conhecer a caverna Sondon. Está tentando chegar até mim, se movendo na minha direção. Ele sabe do que se alimentar. Oh, é muito grande. Olha isso, Sob né? nossos pés, uma formação calcária de 450 milhões de anos Aí. começou a se formar muito Boladão, antes da tá? existência dos humanos ou até mesmo dos dinossauros. Este calcário rico em cálcio é formado por conchas e esqueletos de animais marinhos antigos que afundaram no oceano e, ao longo de milhões de anos, foram se comprimindo gradualmente. No entanto, como o cálcio se dissolve facilmente em ácido, a chuva ácida corrói lentamente o calcário e forma cavernas ao longo do tempo. Foi assim que a maior caverna do mundo se formou, com a chuva dissolvendo o calcário. Aí, pega a aula aí de geografia. Desafiadora nos conduz à Erosão. imponente entrada de Sondon. À medida em que avançamos, todos acendem suas lanternas de cabeça. Esse caminho nos levará à passagem da esperança e da visão. Nessa caverna de 9 quilômetros de extensão, há muito que explorar. Talvez sejamos os primeiros a registrar animais 9 quilômetros. Que isso? recém-descobertos. Essa entrada da caverna Sondon, você pode ver que essas pessoas parecem minúsculas na entrada. Com apenas alguns passos, já estamos cercados por incríveis formações de cavernas. A água rica em minerais flui do teto ou das paredes, formando essas belas piscinas de limestone ao longo do tempo. Caraca, mano, é O primeiro muito animal a nos sinistro, né? saudar é um grilo. Nosso caminho é entre as rochas. Algumas estalagmites cintilam num branco puro devido a um tipo de mineral de que são compostas. Parece um diamante. É, parece. É Não uma fala enorme isso não, mano. estalactite na cor bronze. Parece uma cachoeira congelada. Fala isso não, daqui a pouco vai um bilionário querer comprar Os isso daí tons pra laranja marrom sugerem a explorar. presença de ferro ou outros minerais misturados dentro do calcário. Algumas estalactites se soltaram do teto e caíram no chão. Aquele lá no meio é uma linha de falha. Foi formado por causa dos movimentos tectônicos da Terra. O imenso tamanho de Sondon Olha não é isso, apenas cara. resultado da erosão hídrica, mas também das fraturas causadas por movimentos tectônicos que abriram caminhos para a água fluir ainda mais profundamente. Tem um rio enorme nessa parte da caverna. Se cair, você não consegue nadar. É muito rápido. Chuvas fortes alimentam Vai? muitos rios da região e agora um rio grande e rápido flui pela caverna. Como isso ganhou vida? Estamos a vários metros dentro da caverna. Não tem luz solar? Enchentes fortes podem trazer sol e caules para dentro da caverna. É por isso que vemos uma semente germinada aqui. Infelizmente, sem luz solar, não sobreviverão por muito tempo. A enchente também trouxe esporos, então Aí, mano. existem cogumelos crescendo aqui. A umidade e a escuridão são perfeitas para eles. Ainda ontem a água chegou até aqui. Ela traz muita lama consigo. É bem recente. Parece que a enchente aconteceu há pouco tempo aqui. Os sinais ainda estão visíveis. Agora chegamos à passagem da esperança. Pô, mano, tipo assim, eu sei que ele tá tranquilão falando, pô, mas são informações perturbadoras, mano. Tipo assim, pô, se aconteceu isso há pouco tempo, pode acontecer agora, pô. Qual é a garantia? Será que é certo Lance da o visão, dia que essa vai é a maior acontecer e parte quando da não vai caverna. acontecer, Estou tá ao lado ligado? da estalagmite mais alta do mundo. Ela tem 80 metros de altura. Levou cerca de 800 mil anos para que esses minerais se acumulassem no solo, à medida que a água escorria do teto e formava essa enorme estalagmite. A razão pela qual ela ficou tão grande é porque cresceu em uma parte da caverna onde o teto tem mais de 170 metros de Caraca. altura e mais de 130 metros de largura. Portanto, essa parte da caverna é tão grande que um arranha-céu de 40 andares poderia caber ali. E até mesmo uma aeronave de 2 andares poderia voar. Dá pra ver a luz vindo da primeira dolina, bem à frente. É pra lá que estamos indo. Vimos manchas brancas semelhantes a nuvens no chão. O que é isso? Uma teia de aranha. Quando sente as vibrações de um inseto preso, a aranha salta, morde a presa
e retorna ao funil para comer. Estas são torres de areia. Quando a água escorre de cima, as áreas sob os seixos ficam protegidas, enquanto os arredores se desgastam, formando, no final, essas torres. Parece uma pequena metrópole. Se você olhar com atenção, há um cara parado no topo daquela rocha. Nosso companheiro de equipe, à distância, está agora de pé numa estalagmite de 60 metros de comprimento. Avançamos 3 quilômetros na caverna. Esse é o nosso acampamento. Imagine dormir aqui, olhando para essa vista. A partir daqui, você pode ver parcialmente a primeira dolina. Tem Pode parecer a mesa, saída tem da caverna, mas na verdade é a primeira de 2 dolinas enormes. E a partir daqui, as coisas vão ficar ainda mais incríveis. A diferença de temperatura entre o exterior e o interior da caverna cria névoa e nuvens no seu interior. A área, além delas, é chamada de Cuidado com os Dinossauros. Exploraremos esse lugar amanhã. Por enquanto, é hora de descansar. Agora vamos para a primeira dolina. Começamos. Alalakizef. Tudo bom, tudo de boa. Cara, agora eu vou te falar, como é que dorme sabendo que, pô, teve enchente, tem a aranha doidona aqui, eles nem sabem como é que é. Ih, Damos um novo dia. tá maluco? Veremos muita coisa pela frente. Vamos lá. Fala, Luck. Estamos rastejando por passagens estreitas para chegar à primeira dolina. Trecho muito estreito. Esses fios pegajosos são armadilhas que pertencem a vermes das cavernas. Eles emitem uma luz azul esverdeada de suas caudas para atrair insetos voadores para os fios pegajosos. Uma vez que um inseto fica preso, a larva puxa o fio com a boca e come a sua presa. Caraca, é Este muito calcário bicho doido, é o mais irmão. antigo do Sudeste Asiático. Tem mais de 400 milhões de anos. Enquanto algumas criaturas marinhas se tornaram parte do calcário, outras se mineralizaram e acabaram como fósseis, como você pode ver nesse exemplo. Entraremos nos detalhes desse fóssil mais tarde. Estamos quase lá. Sol! Uau! As gotículas de água demoram cerca de 20 segundos para chegar ao chão a partir de lá de cima. Qual é a altura desse paredão? São cerca de 140 metros. Tudo aqui é enorme. Quando você olha para cima, pode ver as árvores da floresta tropical. Tá maluco, mano. É um lugar hostil, mas, pô, parece que ele já tem estrutura já, cara. Tá ligado? Parece que ele já tem estrutura, mano. Tinha até mesa, toda uma estrutura já pra receber esses doidão, mano. Pô, mas agora, risco de inundação. Pô, um monte de bicho maluco. 7 espécies, pô. Ao redor da doido. abertura. Mas agora Não, estamos eu- metros abaixo. Eu iria, mas, pô, tem toda uma garantia, tá ligado? Tem toda uma garantia que foi dada aí pros caras, mas... E ainda dentro da caverna. Ia A dormir, razão ó. pela qual esse buraco existe é que centenas Na de milhares mão, de anos ia atrás, tá na mão. o rio que fluía dentro de Sondon corroeu o calcário e enfraqueceu o teto. Olha O isso. teto não aguentou e desabou, criando esse buraco gigante acima. Assim, a luz deu vida a essas algas e musgos. À tarde iremos para a segunda dolina. Ela é bem diferente. Você verá uma selva de verdade lá. Mas antes disso, vamos conferir a primeira das 2 últimas formações incríveis daqui. Essa é uma estalagmite. Mas ela é diferente. Ela deve sua forma única em camadas às cachoeiras. Essas são formações de fitocarste. Elas são raras formações de calcário moldadas Caraca, muito pelo maneiro, crescimento de algas, musgos e micro-organismos junto com o carbonato de cálcio. Como são moldadas tanto por processos biológicos quanto geológicos, são ao mesmo tempo parcialmente vivas e parcialmente inanimadas. Aqui podemos ver as formações de fitocarste se movendo em direção ao sol como uma mão se estendendo da caverna. Após subir e descer 1 quilômetro na escuridão, finalmente chegamos ao nosso próximo destino. Essa é a segunda dolina, muito maior que a primeira. É incrível. Nos encontramos numa floresta dentro de uma caverna. Olha isso, é muito denso. O teto da caverna nesse ponto desmoronou como resultado da interseção de 2 falhas principais, formando uma dolina na superfície, 252 metros acima de onde estamos. O teto da caverna desmoronou e permitiu a entrada da luz solar, dando origem a um ecossistema totalmente novo. Apesar das condições extremas, plantas e animais conseguiram. Tem uma plantação de maconha aqui, ó. E que parada, hein, ó. Tá esquisito, hein? Tá esquisito, hein? Origem a um ecossistema Tá totalmente esquisito novo. esse Apesar verde, das hein? condições extremas, plantas e animais conseguiram se adaptar e transformar esse lugar numa floresta tropical subterrânea única. À medida que avançamos em direção à luz, a altura das plantas cresce. O solo é perfeito para a formação de uma floresta tropical. Uma grande parte do solo aqui é composto por guano de morcego. Ele se acumulou por milhões de anos e é altamente fértil. O solo aqui é profundo e cheio de pequenos buracos. Há um inseto em cada buraco. E os insetos estão criando armadilhas nesses buracos para capturar animais.
Essa floresta é enorme. Biólogos encontraram mais de 200 espécies de plantas e quase 60 espécies de animais que vivem nessa área. Há alguns macacos nas árvores. Essa pode ser a única caverna onde os macacos vivem. A maioria dos primatas normalmente prefere as árvores como habitat, pois os ambientes de caverna não são adequados para eles. No entanto, essa caverna extraordinária tornou-se um novo espaço de vida para certas espécies. Encontramos uma centopeia. Além disso, cobras também habitam essa floresta. Caraca, irmão. Pô, tá ficando cada vez mais perigoso mesmo, moleque. Tá ficando cada vez mais perigoso. Uma centopeia vermelha e preta. Cara, não é possível, porque o vídeo dele não é muito detalhado. Mas tem algum profissional ali que claramente está dando essa tranquilidade pra ele. Pô, como é que vai pegar uma centopeia na mão vermelha e preta, pô? Vai filmar uma cobra preta e branca? Pô, tem alguém dando uma tranquilidade. Ó, isso aqui não é venenoso. Pode colocar seu dedinho. Pô, essa cobra ele pode filmar de perto. Se ela te atacar, dá nada. Dá nada. Tá tranquilo. Porque não é possível, pô. O som dessa floresta é tranquilizante. Tem nada tranquilizante. Eu ficar olhando pro chão o tempo inteiro. Até mesmo os exploradores... Cara, e eu não sou fresco, mano. Mas, pô, o bagulho é hostil, cara. É exatamente isso. O bagulho é... Tá ligado? Tipo assim... Pô, que inseto é esse? Não, pô, a gente descobriu esse inseto faz 2 anos, pô. Não tava nem catalogado. Pô, aí aquela ave ali. Não, pô, essa ave aí tem 3 anos que a gente descobriu. O que é que ela faz? Pô, a gente nem sabe ainda. A gente tá vendo comportamento ainda, como é que eles se dão aí com seres humanos. Então a gente tá pesquisando ainda. Que chegaram aqui pela primeira vez aí em 2009 quebra a firma, tá pensaram ligado? ter encontrado a saída por um momento. Lembre-se de que estamos numa caverna. Essa caverna tem sua própria floresta tropical. Todas essas árvores ficam mais finas, porém mais altas, pé de para alcançar a luz banana. do sol que vem de cima. É por isso que todas elas são tão finas, mas muito altas em comparação com sua largura. Algumas árvores atingem alturas de 40, 50 metros. É porque as árvores priorizam a altura para maximizar a absorção da luz solar. Aqui os restos de um caracol. Os macacos pegam esses caracóis e os quebram com pedras. Então, eles os comem. À medida que avançamos, gente? encontramos Olha o vestígios macaco comendo deixados escargot. pelos duques de canelas vermelhas. Veja, muitos caracóis, a maioria deles quebrados e provavelmente comidos por um macaco. Nós meio que esquecemos que estamos numa caverna porque é muito grande. É aqui que vamos acampar essa noite. No nosso quarto e último dia na caverna. Hoje, navegaremos por uma passagem cheia de água antes de chegar à grande muralha. Terceiro acampamento dos caras já. Em 9 quilômetros. Pô, tem uma coisa errada, mas 9 quilômetros, beleza, cara. Coisa pra caramba andando. Mas, pô, vai 3 noites? 3 noites? Do Vietnã. As estalagmites aqui são fascinantes, quase como se fosse uma obra de um escultor. É, pô, é isso aí mesmo, que soltar esse macaco aí em qualquer restaurante na França, filho, ó. Escargot, s'il vous plaît. A piscina de água envolve essa bora. coluna e os peixes nadam ao seu redor. Esses peixes não têm olhos. Isso porque eles se adaptaram para viver na escuridão total. Em vez disso, seus outros sentidos se tornaram mais aguçados com o tempo. Veja como ele não reage à sombra da minha mão ou ao movimento. Ele não vê nada. Assim como o peixe, esse grilo é completamente cego. Ele não me vê. Ah, então Essas formações super raras são chamadas... Não, tem alguém passando essas informações, tá vendo? Como é que ele vai saber que o grilo é cego? de pérolas das cavernas. Bizarro, né? Um grilo cego, velho. Caraca. Elas geralmente têm 1 centímetro de diâmetro. Mas aqui, como elas são muito antigas, algumas são tão grandes quanto uma bola de tênis. Assim como as pérolas verdadeiras, elas se formam ao redor de um pequeno núcleo, como um grão de areia, com camadas de minerais se acumulando lentamente ao longo do tempo. E precisam de centenas de anos para se formarem completamente. À medida que avançamos na caverna, algo inesperado chama a nossa atenção. Esses são ossos de um cervo, que devem ter pelo menos uns 500 anos. Um último desafio pela frente. Uma parede cárstica de 80 metros de altura, conhecida como a Grande Muralha do Vietnã. Para chegar lá, também devemos passar pela passagem Passendale, com 600 metros de comprimento. A passagem agora está completamente cheia de Fala, Rafita. água, transformando-se num lago verde jade de tirar o fôlego. É tão alto que a luz não chega ao topo. Depois da parede, a luz da saída é visível a 500 metros de distância. Exploramos a maior caverna do mundo, de um lado ao outro. Mas no 4º dia de exploração, um mistério permanece. O fóssil que vimos em Son Doong pertence a qual criatura antiga? Abre o navegador Opera e navega... Pega esse Ed. Ninguém usa Opera, não, cara.
até o site da caverna para verificar o artigo relacionado. Aqui encontraremos a mesma imagem do fóssil e sua descrição. Pressione o Command mais barra ou Ctrl mais barra para abrir o Aria. É uma ferramenta de IA integrada. Vamos pedir para destacar os pontos-chave deste artigo. O artigo menciona 2 fósseis de corais diferentes, mas não especifica qual imagem pertence a qual criatura. Felizmente, o Aria tem um recurso de reconhecimento de imagem. Vou carregar a imagem e perguntar novamente. Ok. Ela identifica esse fóssil que vimos como Tetracorallia. Vamos procurar mais informações sobre essa criatura marinha. Primeiro, estou usando o recurso Tab Island para agrupar facilmente as guias por tópico e economizar espaço. Posso expandi-las ou recolhê-las conforme necessário. Divido a janela do navegador para ver ambos os textos lado a lado. Parece que a Tetracorallia, ou rugosa, foi extinta há milhões de anos. Acredita-se que essa espécie carnívora tenha tido tentáculos para capturar suas presas que crescia até 10 centímetros. Como está extinta hoje, não sabemos exatamente como era a sua aparência. Mas com o recurso de geração de imagem do Aria, podemos criar um possível visual para esse animal. Aqui está uma ilustração de uma Tetracorallia viva, desenhada como uma colônia com tentáculos. Fake. Propósito, o recurso de rastreamento de abas, como você pode ver aqui, nos ajuda a visualizar nossas abas visitadas recentemente ao escurecer o sublinhado. Quanto mais escuro o sublinhado, mais recentemente a guia foi visitada. Usando as ferramentas inteligentes do Opera, acredito que identificamos a qual criatura esse fóssil pertence. O Opera também aprimora o fluxo de trabalho com um reprodutor de música flutuante e temas personalizáveis, além de muitos outros recursos. Maior edge do planeta. Mesmo através do link na descrição ou no comentário fixado e leve sua experiência de navegação para um novo nível. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Pretend esteve aqui. Cara, que lugarzinho brabo, hein? Hostilidade.